Tem certeza de que a sua horta está preparada para o inverno? Os últimos tomates foram colhidos, as abóboras nos encantam, parece que podemos finalmente respirar aliviados. Mas e se eu te disser que neste exato momento, em setembro, você pode estar cometendo erros que vão, literalmente, condenar a sua próxima colheita ao fracasso? Hoje, vamos desvendar os 7 erros mais comuns e prejudiciais que os jardineiros cometem em setembro. Erros que podem custar-lhe toda a colheita do próximo ano. E garanto que alguns deles vão realmente surpreendê-lo. Setembro na horta não é o fim, mas sim um intervalo antes da nova temporada. É uma calmaria enganosa, um momento em que a natureza se prepara para o descanso. Mas é exatamente agora que se estabelecem as bases para a saúde e a fertilidade da sua futura horta. Cada ação, ou pelo contrário, inação em setembro, tem consequências a longo prazo, que só se manifestarão na primavera. Vamos ver onde nos esperam as armadilhas mais perigosas. Vamos direto ao ponto, começando com o erro mais comum, e talvez o mais prejudicial. É o erro número 1, deixar a horta como está, depois de colher tudo. A colheita está feita, as costas doem, e a tentação é pensar que a natureza se encarregará de tudo. Muitos acreditam que os restos de plantas apodrecerão e se transformarão num excelente adubo. Parece lógico, não é verdade? Mas, na realidade, está a criar uma autêntica bomba relógio para a sua próxima colheita. Isto aplica-se especialmente aos restos de culturas solanáceas e cucurbitáceas. Pense nos caules de tomate, batata, pimentão e também nas ramas de pepino e abobrinha. Durante o verão, estas plantas acumularam uma série de doenças. Esporos de requeima, oídio, cladosporiose, todos eles não morrem com a chegada do frio. Apenas entram em dormência, aninhando-se confortavelmente em folhas e caules secos. Isto não é apenas lixo orgânico. É um autêntico hotel de 5 estrelas para pragas e doenças. Imagine, larvas de escaravelho da batata, moscas brancas, ovos de afídeos, todos eles garantem uma invernagem confortável diretamente nos seus canteiros, prontos para, na primavera, dar um verdadeiro banquete nas suas plantas jovens e delicadas. Então, o que fazer? A resposta é inequívoca. Remover impiedosamente tudo até a última folha. E atenção, um ponto crucial. Nem pense em enviar estes restos de plantas doentes para a pilha de compostagem. Ao fazê-lo, estará apenas a contaminar todo o seu futuro composto. A melhor e mais segura forma é queimar esses resíduos vegetais ou transportá-los para bem longe do seu terreno. Só assim conseguirá quebrar este ciclo vicioso de doenças. Ótimo, os canteiros estão limpos de toda a vegetação e a terra ficou pura e nua. E é exatamente aqui que nos espreita o erro número 2. Acreditar que o solo vai descansar por si só. Apenas revolver a terra e deixá-la preta e exposta ao tempo até a primavera é como enviar um soldado para a batalha sem colete à prova de balas. A terra descoberta fica absolutamente indefesa perante as chuvas e os ventos de outono. Imagine só, chuvas torrenciais arrastam impiedosamente da camada superior, a mais fértil, todos os nutrientes que você com tanto cuidado aplicou durante o verão. O vento resseca e leva as partículas mais valiosas de humus. Consequentemente, na primavera, o seu solo torna-se compacto, pobre e sem vida. Ele não descansa, antes, degrada-se e esgota-se. Então, o que fazer? A resposta é simples. O solo precisa ser alimentado e coberto. Setembro é a altura ideal para isso. A maneira mais simples é incorporar matéria orgânica. Composto bem curtido ou estrume, distribuído uniformemente pelos canteiros e incorporado superficialmente, fará verdadeiros milagres. Mas existe um método ainda mais elegante. A sementeira de adubos verdes, também conhecidos como siderados, mostarda, facélia, aveia. Estas plantas são verdadeiras salvadoras. As suas raízes afofam o solo melhor do que qualquer pá, e a massa verde,
que depois irá simplesmente incorporar na terra, tornar-se-á um excelente alimento. Além disso, a própria mostarda desinfeta o solo de forma excelente. Isto representa um benefício triplo para a sua próxima colheita. É que, em setembro, as plantas ainda não estão em dormência total. E uma poda severa, especialmente em árvores frutíferas e arbustos de frutos, age como um gatilho. Ela estimula o crescimento de novos e jovens rebentos. A planta pensa: fui podada, preciso urgentemente produzir mais massa verde. E para isso, gasta as últimas reservas de energia e nutrientes que deveria estar acumulando para o inverno. E qual é o resultado? Esses ramos jovens e tenros simplesmente não terão tempo de amadurecer e lignificar antes das primeiras geadas severas. Eles irão congelar e morrer, inevitavelmente. Mas isso é apenas metade do problema. O principal é que a planta, tendo gasto sua energia nesse crescimento inútil, entrará no inverno enfraquecida. Na primavera, em vez de uma floração exuberante e uma colheita farta, você terá uma planta debilitada e doente, com ramos congelados que se tornarão portas de entrada para infecções. Claro, a poda sanitária para remover galhos secos e doentes é necessária. No entanto, a poda de formação, ou mais drástica, deve ser adiada para o final do outono ou início da primavera. Na verdade, o seu jardim transforma-se num verdadeiro dormitório para as pragas de inverno. Nas fendas da casca, sob as folhas caídas e na camada superficial do solo junto às raízes, instalam-se confortavelmente para hibernar. Pupas da lagarta mineira, ovos de pulgão e esporos de sarna e monilíase. Eles não desapareceram. Apenas esperam pela primavera para, com o primeiro calor, iniciarem a sua atividade destrutiva. E na primavera, acordarão famintos e cheios de energia. Por isso, setembro e outubro, especialmente após a queda das folhas, é uma altura crucial para o chamado tratamento de erradicação do jardim. Quando as árvores já não têm folhas, pode usar soluções de alta concentração, que queimariam as folhas no verão. Por exemplo, um tratamento com uma solução a 5% de sulfato de ferro, ou uma solução a 7% de ureia. Deve pulverizar abundantemente não só os ramos e o tronco, mas também o solo em redor da base do tronco. Esta única intervenção pode eliminar até 80% do reservatório de pragas e doenças hibernantes. Imagine só quão mais fácil será a sua luta pela colheita na próxima primavera. Imagine só, na lâmina daquela tesoura de poda que você usou para cortar um galho doente, ainda restam seiva e micropartículas da planta. Na pá ou na enxada, há torrões de terra repletos de esporos de fungos e bactérias. Eles não sumirão durante o inverno. E na primavera, ao pegar essas ferramentas novamente, você se tornará o principal vetor de infecções para o seu jardim. Com as próprias mãos, você levará as doenças da estação anterior para a nova. Sua tesoura de poda se transforma em uma seringa suja, infectando cada planta saudável que ela tocar. Além disso, umidade e sujeira são um caminho direto para a ferrugem. Uma ferramenta cega e enferrujada não corta. Ela rasga e amassa os tecidos das plantas, deixando feridas grandes e irregulares. E essas feridas são portas abertas para qualquer tipo de infecção. Por isso, a regra é simples. Terminou a estação, cuide das suas ferramentas, limpe-as bem, removendo terra e restos de plantas. Desinfete com álcool ou uma solução de permanganato de potássio. Afie as lâminas e lubrifique-as com óleo de máquina. Isso não é apenas cuidar das suas ferramentas, é a higiene essencial do seu jardim. Mas, na verdade, esse cobertor aconchegante pode transformar-se numa manta sufocante e letal. Sob as chuvas de outono e mais tarde com a neve, as folhas acumulam-se e compactam-se numa camada densa e impermeável ao ar. Debaixo dessa cobertura, a relva deixa de respirar, começa a apodrecer, a mofar e a ficar doente. São as condições perfeitas para o desenvolvimento da chamada podridão da neve e de outras doenças fúngicas. E na primavera, quando a neve derreter,
ficará horrorizado ao descobrir, em vez do seu relvado esmeralda, manchas amarelas sem vida e focos de um lodo acinzentado. Por isso, a regra para o relvado no outono é muito rigorosa. Toda a folhagem caída deve ser completamente removida. Não se deixe levar pela preguiça. Passe um bom ancinho de jardim. E as folhas recolhidas não são lixo, mas sim um recurso valiosíssimo. Coloque-as na pilha de compostagem e, dentro de 1 a 2 anos, terá um excelente humus de folha. Ou utilize-as como cobertura para canteiros com sementeiras de inverno e para proteger as raízes de plantas mais sensíveis ao frio. Trabalhar com o ancinho no outono é a sua garantia de um relvado saudável e bonito na primavera. Comecemos pelo alho de inverno. É o alho plantado no outono que consegue enraizar-se bem antes das geadas, e na primavera arranca em crescimento com os primeiros raios de sol. O resultado? Cabeças de alho grandes, sadias e suculentas, um sonho impossível com o plantio na primavera. O mesmo vale para as cebolinhas. Plantar antes do inverno garante-lhe as primeiras folhas verdes da estação e bulbos robustos. E as flores? Setembro é a época ideal para plantar a maioria das flores bulbosas. Tulipas, narcisos, jacintos, açafrões, todas devem ser plantadas no outono para garantir uma floração exuberante na próxima primavera. Imagine só, enquanto os canteiros dos seus vizinhos ainda estão vazios, os seus já serão um verdadeiro mar de cores vibrantes. Mais ainda, setembro é um ótimo mês para semear algumas verduras de crescimento rápido, como espinafre ou rúcula, e conseguir uma colheita pequena, mas muito gratificante, antes que o frio intenso chegue. Portanto, setembro não é um mês para cruzar os braços, mas sim para lançar as bases para as primeiras colheitas e um jardim deslumbrante no próximo ano. E aqui chegamos à conclusão mais importante, e talvez um pouco chocante. Todos estes 7 erros têm um denominador comum. É o equívoco de vermos setembro como o fim da estação, como o tempo de apenas colher e conservar. Mas, na verdade, é o seu início disfarçado. O verdadeiro erro global é pensar em termos de final, em vez de preparação. Cada ação no seu jardim ou horta, no outono, não é uma despedida do ano que termina, mas um investimento direto no próximo. Ao remover a folhagem doente, não está apenas a limpar o canteiro, está, na verdade, a fazer uma limpeza sanitária essencial para as futuras culturas. Ao semear adubos verdes, não está apenas a cobrir a terra, mas a preparar um pequeno almoço nutritivo para os rebentos da primavera. Os cuidados corretos com a horta em setembro não são apenas uma limpeza, são, na verdade, o investimento mais crucial para o seu sucesso no próximo ano. É o fundamento, sem o qual, mesmo as melhores sementes e os cuidados mais meticulosos da primavera podem não dar o resultado desejado. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, apoie o nosso canal com um gosto e uma subscrição. Isso ajuda-nos muito a criar novo conteúdo para si. E para si, quais são os trabalhos de setembro mais importantes na horta? Ou talvez tenha um truque agrícola secreto para a preparação para o inverno? Partilhe nos comentários. Vamos trocar experiências.